Independente de cenário, sempre tem seu espaço cativo nas manchetes. Nós convidamos para essa conversa sobre o tema o ex-presidente do Conselho Penitenciário do Ceará e atual presidente da Comissão de Segurança Pública da UAB, Cláudio Justa, e conosco o nosso Lucas Leite, também fazendo parte. Primeira pergunta que eu lhe faço, vamos falar aqui da violência urbana e seus motivos, doutor Cláudio. Numa cronologia, ao longo deste ano, tivemos algumas mortes que ganharam maior destaque e que até despertaram muita atenção. A morte de um jornalista, dono de um site que funcionava como um porta-voz de uma comunidade no bairro Nossa Senhora das Graças. A morte de 2 policiais rodoviários que chamou a atenção em todo o país também durante uma abordagem de rotina. A motivação para essa violência que tanto marcou esse ano, nós podemos colocar na conta da banalidade do desprezo à vida do próximo? Olá, gente. É um prazer estar aqui mais uma vez e participando desse importante debate. Na realidade, Nonato, você mencionou 2 fatos distintos. Um que tem nítida motivação dentro de uma dinâmica de criminalidade que se instaurou no estado do Ceará desde 2009 e que, infelizmente, as políticas de segurança pública, e notadamente o Ceará Pacífico como grande política inaugurada, não conseguiu contemplar, pelo menos do ponto de vista de entender o que é que deveria ser feito especificamente naquele momento. Olha, um outro assunto é também porte de armas, uso de armas que cresceu nos últimos tempos, nesses 2 últimos anos, com novas regras de registro, comercialização, armas de fogo para caçadores, atiradores, colecionadores e também defendidas pelo Poder Executivo. Até que ponto também essa facilidade de armas dentro de casa é determinante para ações dessa natureza? Lembrar o caso de Sobral, que todo o armamento era de um CAC, né? Uhum. Na verdade, essa facilitação do acesso a armas já está mais do que consolidado em pesquisas internacionais, que quando você aumenta a circulação de armas, você potencializa naturalmente o efeito letal da violência. Você pode ter a violência e não ter o efeito letal. Com a circulação de armas, você tem um potencial de letalidade agravado. E tem um outro assunto que eu queria abordar com o senhor, como ex-presidente do Conselho Penitenciário. Me chamou a atenção esse ano as fugas espetaculares. O senhor podia começar por essa resposta? Bom, veja, primeiro existe aí uma estranheza da minha parte, porque eu acompanhei a mudança de doutrina penitenciária. Nós tínhamos uma doutrina de tratamento penitenciário, que tinha uma visão muito mais próxima daquilo que eu chamaria da lei de execuções penais, sobre o cuidado e a ressocialização. E a partir de 2019 nós tivemos vários eventos, inclusive de impacto de segurança pública, com atos de queima, atos que nós poderíamos qualificar como análogos a terrorismo. E o governo fez uma opção por uma doutrina extremamente repressiva dentro do sistema penitenciário. Chamou um especialista dessa área, que era o secretário de Justiça do Rio Grande do Norte, o Mauro Albuquerque, que é o atual secretário, e ele introduziu no sistema penitenciário essa doutrina de de repressão e controle de corpos. Você tinha a docilização desses corpos pela força disciplinar. Não foram raras as denúncias de excesso. Nós hoje recentemente descobrimos que muitas delas o judiciário acolheu. Então nós temos aqui a ideia de que, ainda que se exceda, isso poderia ser o pensamento do senso comum da sociedade, eles estão controlando. Falar em retrospectiva 2022 na área econômica é falar de retomada pós-pandemia.
Na verdade, o ano começou com uma alta expectativa de mudança no cenário mundial, claro, o Ceará não seria diferente. E a gente vai lembrar aqui algumas dessas esperanças e como cada uma se comportou ou foi moldada a se comportar ao longo de todo esse ano que está terminado. Para essa missão, a gente vai contar com a ajuda do Daniel Demétrio, economista, especialista em gestão financeira, sócio, head da área comercial da M7 Investimentos, uma empresa de assessoria de investimentos vinculada à XP, e apresentador do programa Inovações e Negócios na Jangadeiro Band News FM. O Daniel foi selecionado, é bom que se registre, foi selecionado entre os 30 mais importantes do país em 2022 pelo portal britânico Seawire. Falei correto? Tudo certo, Nonato. Prazer enorme estar aqui contigo, com a Carla. Muito obrigado por vir aqui para que a gente possa falar exatamente o que foi o ano econômico para o nosso país. Vamos começar falando do dragão da inflação, que é aquele que realmente acaba com o bolso do brasileiro, ruge no bolso, e tem esse codinome exatamente porque queima o poder de compra de todos nós brasileiros. Nonato, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui contigo, com a Carla, duas pessoas que eu adoro, que eu admiro, que eu sou muito fã, tá? Para a gente falar sobre a economia, a gente vai tentar aqui ter uma abordagem super simples, super didática, para que as pessoas entendam bem todo esse cenário, né, sem aquele economês que é muito, né, assim, muitas vezes citado. Nonato, o que há de pior em uma situação de economia é a inflação, né? Assim, é a pior coisa que pode acontecer em um cenário é a presença de inflação, que é uma subida, né, continuada no nível geral de preços. Então, para a gente entender um pouco esse fenômeno inflacionário atualmente, é importante a gente citar o seguinte. A gente tem que voltar aí 2 anos, que a gente vem de uma situação de pandemia, tá? E onde as pessoas ficaram em casa, lockdown, as empresas fecharam, lembra que cessou o consumo, houve uma paralisação completa, né, da economia, né, zero dinheiro em circulação. Naquele momento, o que é que o Banco Central fez de um modo muito correto? Injetou muito dinheiro na economia, tá certo? Estimulando o consumo, tá certo? E inundou mesmo o mercado de papel moeda, de liquidez. Isso é um fenômeno que gera muita inflação. Quando você tem muito dinheiro circulando, você tem uma probabilidade de, em um prazo futuro, você promover a inflação. Mas naquele momento, Carla, foi super necessário, porque a gente estava nessa situação de lockdown e, assim, todo esse mercado de consumo, o mercado econômico de um modo geral, precisava, de fato, desse estímulo. E a atuação do Banco Central aqui do Brasil, Nonato, foi muito elogiada, foi perfeita, foi correta, né? Foi totalmente correta. O que aconteceu? Graças a Deus, essa famigerada pandemia, né, tudo creio que já passou. E aí você tem um fenômeno inverso. Você tem as empresas reabrindo, né, você tem todo um capital circulando e você tem uma corrida das pessoas, um estímulo muito grande do consumo, que é exatamente uma operação oposta, inversa, né, a que a gente falou no começo aqui do nosso bate-papo. E aí o que aconteceu? O Banco Central precisou fazer um fenômeno inverso também. Ele precisou elevar a taxa de juros para que houvesse uma diminuição do estímulo ao consumo. Porque quando você eleva a taxa de juros, Nonato, Carla, o que acontece? Existe uma tendência que os investimentos arrefeçam. Porque qual é a empresa que vai pedir um crédito para investir no seu negócio, na sua operação, com a taxa mais alta? Então, o juro alto inibe investimento. Isso em especial, desculpa, Daniel, em especial os pequenos, né, empreendedores, os microempreendedores, que aqui no Brasil tem um volume considerável, né? E já é uma classe que já tem muita dificuldade de acesso a crédito, né, Carla? Então, você imagina com essa situação com a taxa mais alta.
Um consumidor, por sua vez, ele tende a poupar mais o dinheiro com a taxa de juros mais alta. Poxa, a taxa de juros está boa, eu vou aqui poupar, né? Uma casa própria, o seu primeiro imóvel, um carro, né? Então, o juro alto inibe consumo também desses bens assim duráveis. E aí, é muito ruim taxa de juros alta. É muito ruim porque você inibe a atividade econômica. Mas pior do que uma taxa de juros alta, Nonato, indo aqui direto à sua pergunta, é a inflação alta. Então, assim, é uma medida totalmente necessária, taxa de juros alta para inibir o que pior pode acontecer, que é uma inflação alta. E aí, para finalizar, nós estamos nesse momento que a taxa de juros já está alta o suficiente. Tanto é que a gente teve deflação nos últimos 3 meses aí, o IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, ele foi negativo, né, nos últimos 3 meses. Né? Agora, no mês de novembro, ele deu uma subidinha, voltou a um nível, assim, de certa forma, normal. Mas novembro, outubro, o IPCA foi negativo. Né? E isso demonstra que o juro já está no nível alto, que a tendência agora é de queda. Tanto é que, segundo o Boletim Focus, que é uma pesquisa que o Banco Central promove em todas as instituições financeiras do Brasil, a expectativa da inflação para o ano que vem é mais ou menos estável, não deve subir tanto. E agora o nosso assunto é Auxílio Brasil, que também marcou aí as discussões ao longo do ano, deve também continuar protagonizando em 2023. Todo mundo já sabia em relação ao Auxílio Brasil que ele não cabia no orçamento, seja qual fosse o governo, os 2 candidatos prometiam, mas era fato que isso não ia dar. Né? Nós tínhamos ali 400 e pouquinho garantido, ia faltar ali quase R$200 para encaixar no que a gente falava no bloco anterior, nesse teto de gastos, né? Além disso, o governo Lula também inclui aí outras promessas, né? Mais R$150 para crianças de até 6 anos e pautas que sempre fazem parte desse perfil centro-progressista do novo governo, né? E a pergunta, Daniel, de que forma o mercado pode ou pretende absorver essas demandas sociais do governo Lula? Eu acho que nesse momento pós-pandemia, o gasto social deve ser totalmente priorizado. Como é que se faz isso? Eu não acho que deva ser elevando a arrecadação, elevando imposto, elevando o gasto. Vamos olhar para a ponta do atual gasto do governo, Nonato. Vamos olhar. Agora, é uma discussão que você vai ter necessariamente na economia, a gente chama de trade-off, né? O que é isso? Você vai ter que fazer um gasto, mas em contrapartida a diminuição em algum outro gasto. Mas a gente não pode contemplar todas as políticas públicas somente com incremento de receita, aumenta o teto de gasto, porque isso é um buraco. Né? Vamos se colocar no lado de uma família, de uma empresa. Você não pode estar gastando deliberadamente. Não, é a mesmíssima coisa. Então, assim, nós vamos sempre voltar para essa tecla de estabelecer, Carla, prioridades. Né? Qual é a prioridade? É um crescimento econômico, né? Com uma desigualdade social um pouco maior? Ou a gente vai privilegiar um crescimento econômico menor com mais gasto social? As duas coisas são certas. É mais uma questão de você discutir amplamente e ir no cerne desse problema. Então, não é uma necessidade que há, né, que aparece, super importante, todas elas são, aumenta gasto. Não é assim, porque isso vai gerar um problema lá na frente, tá? E o desafio do ano, acho que era retomar, de alguma forma, os eixos da economia, né? Pensando aí em 2023, qual é que deve ser o desafio econômico? O que é que deve estar chegando aí? Carla, eu estou bastante preocupado, desculpem a sinceridade, com o ano de 2023, tá? Porque existe uma demonstração do governo com um aumento de gasto, né? E isso pode causar um retrocesso muito grande em algumas conquistas que o país fez de uns anos para cá. Por exemplo? Nonato, eu tenho muito cuidado quando eu falo essas coisas, porque a gente parece eventualmente defender ideologia política A ou B. Não se trata disso, tá certo?
Eu acho que a gente está, nesse momento, com a inflação controlada. Tá? A gente está com a inflação controlada. E como nós falamos, acho que no primeiro bloco, a gente está à frente do resto do mundo, tá certo? Com a situação de controle do nível geral, do nível oficial de preço, que é o IPCA. Quando você aumenta o gasto público, você coloca mais dinheiro em circulação e aquilo vai ocasionar uma inflação. E é tudo que a gente não precisa, porque é a pior coisa que pode acontecer no governo, tá? O que eu noto também é que eu tenho muito medo da taxa de câmbio, tá certo? Eu tenho muito medo da taxa de câmbio, eu tenho muito medo que os investidores comecem a cobrar um prêmio de risco muito alto para vir investir aqui no Brasil. E, infelizmente, a gente ainda precisa de capital estrangeiro para poder a gente rodar a nossa economia. E eu acho que a grande questão é esse descontrole, tá certo? Que pode acontecer. Nós temos um momento de transição. Vamos ver o que é que pode acontecer, o que é que vai acontecer. Essa lei de gestão de controle das estatais não foi uma boa notícia, tá certo? Não foi uma boa notícia. Eu acho que profissionais devem ser colocados em qualquer empresa, seja ela privada ou pública, de acordo com a competência profissional daquele profissional na área, daquele executivo na sua área de atuação, e não por eventual questão política e ideológica. Eu nem acho que isso aconteça com o Aloysio Mercadante. Eu acho ele um cara competente. Ele é um economista, ele é um cara que tem um certo histórico, e o meu comentário nem se reflete muito a ele no caso do BNDES, tá? Mas foi aberta uma porta aí para que outras empresas estatais, que o controle de outras empresas estatais seja feito por pessoas com viés político e não por competência técnica. Então, assim, quando você vê uma certa ausência de compromisso com gasto, né, e uma gestão provavelmente mais política de empresas públicas estratégicas, são duas coisas que a gente fica muito atento. Eu acho que a gente deve parar, Nonato, eu até já te falei isso uma vez, eu acho que a gente tem que parar de idolatrar político. Né? A gente tem que parar de idolatrar políticos. São servidores públicos que a gente deve ter o maior respeito do mundo, independente de corrente política e ideológica, mas a gente deve estar muito atento, tá certo? Muito atento ao trabalho deles. Né? Devemos cobrar com muito respeito em uma democracia, tá certo? Porque está mexendo com a vida de todos nós brasileiros. Então, eu tenho uma preocupação com 2023 por um eventual descontrole, tá certo, dos gastos públicos. Jornal Jangadeiro, retrospectiva 2022, volta daqui a pouco. Leve, pura, refrescante e nordestina. Essa é a água mineral Serra Grande, a única que jorra da pedra e é 100% natural. Você sabia que a sua fonte é altamente reservada e longe de qualquer tipo de impureza? Pois é, só a água mineral Serra Grande te dá a confiança de levar para sua casa uma água de qualidade com toda a segurança para você e sua família. Água mineral Serra Grande, saúde que jorra da pedra. Ei, jangadeiro, toca um breguinho aí, vai. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir. Eu não sei se vai. A gente toca, todo mundo ama. Jangadeiro FM. Conheça agora o resultado do último sorteio da Loteria dos Sonhos. Primeiro prêmio 83,97, segundo 77,19, terceiro 59,69, quarto 02,35, quinto 14,36, sexto 59,09, sétimo 02,75, oitavo 47,91, nono 31,50 e no décimo prêmio 21,06. Boa sorte! Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive
levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Se quiser você ver, ao redor basta olhar. Jangadeiro FM em primeiro lugar. Jangadeiro FM, todo mundo ama. A política é o tema que vamos abordar a partir de agora na nossa retrospectiva 2022 do jornal Jangadeiro. E o ano que foi realmente de muita movimentação, de muita surpresa nessa área, de uma eleição polarizada nacionalmente, ao fim de uma aliança estadual de mais de 16 anos, que vão ser temas comentados aqui pela nossa convidada. Ela é analista política, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Juliana Diniz, a quem saudamos. Muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre esse cenário tão turbulento que a gente atravessou nesse ano. Professor, a gente teve um resultado surpreendente da eleição no plano estadual, quando todo mundo esperava realmente que ocorresse apenas no segundo turno. O candidato do Partido dos Trabalhadores venceu no primeiro turno, surpreendendo. O que é que a senhora considera? Qual é a sua análise dessa vitória? É interessante porque nada indicava esse resultado. A gente nunca poderia imaginar que uma eleição que partiria com 3 candidatos tão competitivos, né, Wagner, Eumano e Roberto Cláudio, acabasse resolvida na primeira etapa. Eu creio que existem 2 razões que são muito evidentes para esse desfecho. A primeira delas é a consolidação de uma liderança estadual inequívoca do ex-governador Camilo Santana, que sai como o grande vitorioso dessa eleição. Ele certamente conseguiu demarcar esse poder de influência, fazendo com que o seu candidato saísse vitorioso, derrotando esses 2 adversários tão competitivos. Então, o fator Camilo Santana certamente desequilibrou. A gente vai falar sobre isso, mas ele teve uma eleição com um número recorde de votos. Então, esse eu acho que é o primeiro elemento que explica esse resultado. O segundo elemento, Nonato, eu creio que tem a ver com a conjuntura nacional. Embora a gente sempre diga que o local e o nacional às vezes caminham de forma independente, mas esse ano, 2022 especialmente, eu acho que o nacional ele contaminou muito o local, no sentido que nós tivemos 2 candidatos intensamente carismáticos, né, disputando uma eleição presidencial muito, muito polarizada, e isso acabou sendo reproduzido em estados, como é o caso do Ceará, em que você tinha um candidato muito identificado com o campo representado pelo candidato Jair Bolsonaro e um outro candidato, né, defensor do campo lulista, digamos assim. No Ceará isso aconteceu, né? Então eu acho que isso explica essa contaminação do local pelo nacional, e aí, assim, não sobrou muito espaço para Roberto Cláudio, para o PDT. Professora, a nomeação do Eumano ao governo do Ceará, ela é resultado de um fim de uma aliança, né, de mais de 16 anos. Por quê? O PT queria que a governadora Isolda Sela fosse a indicada do PDT, né, a concorrer, e justamente ela teria o apoio do candidato à época, Luiz Inácio Lula da Silva, e também o Camilo Santana, né, que foi eleito, seria o senador da chapa. Eu queria saber qual o tamanho desse arranhão após o fim desse racha. O que é que você considera? Eu acho que nós tivemos um divisor de águas em 2022, né? No sentido de que a política local ela vai agora ser totalmente redesenhada, vão surgir novos protagonistas, novas composições, porque, na verdade, e eu acompanhei com muita atenção esse desfecho do lançamento do candidato do PDT, era uma tragédia anunciada. A gente sabe que as alianças elas são feitas na base de concessões mútuas, e ficou muito claro que a aliança ela não resistiria à insistência do nome do Roberto Cláudio, porque isso não iria agradar, né, ao Partido dos Trabalhadores.
Quando Ciro Gomes entra nesse meio de campo e, de certa forma, tumultua esse processo de escolha, ficou muito difícil para todos aqueles atores conseguirem acomodar esses diversos interesses, não é? E aí nós tivemos esse desfecho que eu considero extremamente trágico, se a gente levar em consideração que é uma aliança bem-sucedida, né? O Ceará teve um ciclo de desenvolvimento que eu considero muito positivo. E agora a gente vai entrar numa etapa que é de muita incerteza. No fim de um ciclo, do ciclo Gomes? Certamente. Assim como nós tivemos em 2002, salvo engano, quando o Cid foi eleito, o fim do ciclo PSDBista, né? Assim, acabou aquela hegemonia. Nós agora vamos testemunhar o fim do ciclo Ferreira Gomes, eu acho que no estado do Ceará. E agora, ampliando para a política nacional. Nosso convidado, a quem agradecemos, é o cientista político e presidente do Conselho Científico do IPESP, o professor Antônio Lavareda, a quem a gente agradece a participação nessa retrospectiva. Seja bem-vindo, professor. Nós tivemos uma eleição presidencial bem apertada nacionalmente, o senhor há de convir, que o Brasil ficou dividido em primeiro e segundo turno, com diferenças mínimas de votos. O presidente Lula saiu eleito, recebeu uma votação super expressiva no Nordeste. Na sua opinião, qual é o impacto disso para o Ceará, por exemplo? Olha, Nonato, a importância do resultado da eleição no Nordeste e nos seus estados, nos 9 estados, foi de montante expressivo, né? A importância disso, nós podemos dizer que se o presidente Lula tivesse tido na região Nordeste um desempenho apenas 10 pontos percentuais abaixo do que ele teve no segundo turno, ele teria perdido a eleição. Nonato, lembremos que o Nordeste foi a única das 5 regiões na qual o presidente Lula sobrepujou o adversário, uma eleição muito difícil, diga-se de passagem. Nunca antes um incumbente, um presidente no cargo, disputando, havia sido derrotado. E essa votação do Nordeste foi imprescindível. Foi a primeira vez em que um presidente eleito, ele consegue ser vitorioso em apenas uma das 5 regiões do país, Nonato. E aí, encerradas, professor, as eleições, divulgado o resultado, grupos de apoiadores do presidente Bolsonaro passaram a ocupar ruas, situando-se nas proximidades, nos arredores dos quartéis. Manifestações de questionamento da eleição, chegaram a pedir a intervenção militar. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dessa situação, professor. Olha, isso no meu entendimento é bastante lamentável. É a primeira vez na nova república, ou seja, nesse período que vem pós-regime militar, aí, a partir do início de 1985, quando assume o governo civil, Tancredo e Sarney, que terminaria sendo presidente de fato, é a primeira vez que isso ocorre. Eleição anterior, em 2014, teve seu resultado contestado. O candidato Aécio Neves contestou o resultado do segundo turno de 2014, mas essa contestação se deu apenas no âmbito legal do Tribunal Superior Eleitoral. Não houve manifestação de rua, não houve nada semelhado ao que nós estamos assistindo esses dias e que, infelizmente, ainda não foi interrompido. Isso faz o Brasil, do ponto de vista de prática democrática, de convivência de forças políticas antagônicas, ainda que antagônicas, faz o Brasil, como eu dizia, retroceder à Quarta República, aquele período entre 45 e 64, no qual a briga político-eleitoral terminava ultrapassando os limites da convivência democrática, com fortes contestações e tentativas, às vezes, inclusive, do resultado das urnas não ser implementado, como houve, por exemplo, em relação à eleição de Juscelino Kubitschek em 1955. A gente voltando aqui às eleições, citando aqui a figura de Ciro Gomes,
que pela segunda vez o partido lançou seu nome à presidência. Em 2018 ele saiu em terceiro lugar na disputa, mas esse ano a derrota foi maior. A gente queria saber, inclusive, a sua avaliação em relação qual é o futuro que se vislumbra para o candidato Ciro Gomes, depois dessas duas tentativas à presidência. Bem, o importante em relação, tudo em política, em eleições, é relativo. Em termos relativos, por exemplo, também foi desinteressante para o ex-ministro ele ser ultrapassado na terceira posição pela candidata Simone Tebet. Simone Tebet terminou, ao final, com cerca de 1.300.000 votos, um número aproximado a esse em todo o Brasil, à frente de Ciro Gomes, e Simone Tebet se coloca, então, como um quadro, como uma bola da vez dos próximos pleitos. Lembrar que cada eleição, além de registrar um vitorioso, ela sinaliza quem são também potenciais competidores adiante. Cada eleição já aponta quem é que pode ser algo competitivo daqui a 4 anos. E Simone Tebet, então, substitui Ciro Gomes, de alguma forma, como um nome capaz de atrair, capaz de ser mais, mais estimulante para agregar eleitores do centro. Então, Ciro Gomes vai precisar repensar aí posicionamentos. Se ele tiver ainda, eu acredito que tenha, porque é bastante jovem, um projeto eleitoral, ele vai ter que rever, examinar aí as posições assumidas, etc., o campo político-ideológico no qual ele vai continuar trabalhando, operando politicamente no contato com seus eleitores, se ele vai continuar a ser um quadro de centro-esquerda, se ele vai, como em alguns momentos da sua campanha apareceu, tentar migrar para o centro-direita, tudo isso ele vai ter que levar em conta. Se nós tomarmos partidos de esquerda, todos os candidatos dos partidos de esquerda, os votos dos candidatos dos partidos de centro, que são basicamente PSDB, MDB e o Cidadania, e todos os votos dos candidatos dos partidos de direita, que são do União Brasil, PSD, tudo isso, até Partido Republicano, etc., e eu estou seguindo aqui uma classificação canônica, ou seja, a regular, a frequentemente utilizada nas academias de ciência política do Brasil. Se nós tomarmos isso, nós vamos ter o seguinte resultado: votação em candidatos de partido de esquerda, 31%. Votação em candidatos de partidos de centro, 7%. Votação em candidatos de partido de direita, 62%. Ou seja, Lula vai presidir um país que, diferentemente de 2003, quando ele assumiu, é nitidamente um país que andou à direita. Isso tem se dado não só nas eleições para deputado estadual e deputado federal. Como eu escrevi, inclusive está lá publicado no último livro nosso, Eleições Municipais na Pandemia, o Brasil tem caminhado, como eu disse, à direita nas eleições de vereadores, nas eleições de prefeito, nas eleições de deputado estadual e nas eleições de deputado federal. Então, Lula, e provavelmente com sua incrível, reconhecida essa característica pelos adversários, inclusive, então, repetindo, por sua incrível capacidade de articulação, de negociação, provavelmente atrairá, já está atraindo, uma porção importante desses partidos de eleitores e de quadros parlamentares mais à direita para colaborarem com o seu governo. Jornal Jangadeiro, retrospectiva 2022. Volta em instantes. Pura, refrescante e nordestina. Essa é a água mineral Serra Grande, a única que jorra da pedra e é 100% natural. Você sabia que a sua fonte é altamente reservada e longe de qualquer tipo de impureza? Pois é, só a água mineral Serra Grande te dá a confiança de levar para sua casa uma água de qualidade com toda a segurança para você e sua família. Água mineral Serra Grande,
Saúde que jorra da pedra. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, promove ações e programas inovadores reconhecidos internacionalmente, que estão mudando a realidade dos estudantes. É a Recupera Mais Brasil, uma política nacional de recuperação das aprendizagens na educação básica, que investe no reforço escolar como resposta à pandemia, combate à evasão escolar, apoio às relações da escola com a família, profissional lado a lado com o aluno, formação de professores e profissionais, prioridade na recuperação dos estudantes, ferramentas que facilitam a aprendizagem, soluções tecnológicas educativas, tecnologia que cria oportunidades, atenção individualizada aos alunos. Eu uso há 7 meses e recomendo a todos os professores de escolas públicas e privadas que utilizem a Recupera Mais Brasil. Acesse o site do MEC, conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens e recupere seus estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Conheça agora o resultado do último sorteio da Loteria dos Sonhos. Primeiro prêmio 83,97, segundo 77,19, terceiro 59,69, quarto 02,35, quinto 14,36, sexto 59,09, sétimo 02,75, oitavo 47,91, nono 31,50 e no décimo prêmio 21,06. Boa sorte! E a nossa retrospectiva 2022 chega a uma etapa muito interessante que é ligada ao setor esportivo, o futebol, tanto brasileiro quanto também o da Copa do Mundo, o futebol cearense, sob a análise de dois futeboleses, chamar assim, dois futeboleses que são Caio Costa e Renato Manso, comentaristas, e a gente agradece a participação de vocês a partir de agora, já que foi um ano 2022 intenso de muito trabalho no futebolês, vamos intensificar a análise agora do futebol. Começando pela Copa do Mundo. Pode ser. Também está com a gente aqui o Lucas Leite, que tem muito também, é integrado também à cobertura futebolística desde quando ele era menor. Charles Miller. Frederich. Vou começar com você, Caio. Qual é a análise geral da Copa em relação à presença do Brasil no Catar? Olha, Renato, o Donato, primeiro, dar um abraço para todo mundo, agradecer o convite, todo mundo que está acompanhando. Seleção brasileira e Copa do Mundo sempre corre o risco de ter análises muito rasas em cima apenas de resultado de campo. A frustração se torna maior, a seleção vai chegar a no mínimo 24 anos de jejum sem título de Copa, que foi o maior jejum desde que o Brasil ganha em 58. O Brasil só ficou tanto tempo naquele período de 70 a 94. E aí cabem diversas análises. Se, por exemplo, de 70 a 94, o Brasil esteve mais próximo de ganhar o 4º título do que teve de 2002 para cá de ganhar o 6º. Existem várias coisas para serem discutidas. O Caio, claro que tem uma parte da imprensa que começa a conhecer futebol exatamente no primeiro jogo da Copa do Mundo. Sim. Começa a assistir, começa a discutir, eu sei de tudo. Mas nós tivemos uma seleção e antes do início da Copa, eu escutei um comentário do Fenômeno, num podcast desse da vida aí, e ele dizia o seguinte, ele disse, olha, nós temos alguns craques, temos jogadores muito bons, mas temos o fora da curva. Aí citou o Messi, citou o Cristiano Ronaldo, mas muito atrás, e citou o Neymar. Ele disse que tem duas diferenças entre essas duas figuras que são acima da média. O Messi, ele usa todo o campo, mas da intermediária para frente, ele dá o drible, quebra a tal de linha e leva para cima. Ali ele resolve o problema de 6 jogadores da Argentina. O Neymar, ele morde o rabo e fica rodando, isso em todo canto. Ele quer driblar na intermediária, na frente da área e não resolve. Então a diferença da genialidade do Messi, isso foi dito antes, foi quando a Argentina perdeu
Perdeu. Porque é bom dizer também que a Argentina perdeu o primeiro jogo da Copa do Mundo, mas aquele jogo podia ter sido 7-1 para a Argentina. Primeiro tempo, então, nem se fala. Se não tivesse, é bom dizer. Para quem assiste a partida, sabe que aquele jogo podia ter sido uma goleada histórica para a Argentina. Só que tinha o tal do VAR com o dedo para frente ali e já quebrou tudo. Mas o que eu quero dizer, que a análise de quem conhece, quem viveu a situação, é diferente do cara que começa a analisar quando começa a Copa do Mundo. E isso, o Neymar, foi dito sempre que o Neymar jogando a seleção, se o time jogasse para o Neymar ou o Neymar jogasse para o time, estava resolvido. E isso me parece que não aconteceu. Teve um momento que o Vini Júnior queria resolver, o Rodrigo entrava, queria resolver, tinha o Pombo, que estava ansiosíssimo para dançar toda a partida, ele queria fazer o gol, a bola tinha que chegar nele, e ali eu acho que torna-se um alvo fácil. Ou não, eu estou viajando demais. Eu só não gosto muito porque quando perde tudo fica ruim e parece que para enaltecer o Messi muitas vezes precisa se diminuir o Neymar. Eu não acho nem o caso do Ronaldo, mas você pode enaltecer o Messi para mim é o melhor jogador do século, um cara que pode ser comparado um dia com o Pelé, você tem ideia do tamanho, era uma coisa que era uma heresia bíblica, alguém comparar qualquer ser humano com o Pelé, hoje já não é mais, acho que ele está na mesma prateleira, com mais destaque na prateleira para o Pelé do que para ele, mas ele está ali. E às vezes entrou-se numa que para elogiar o Messi você tem que diminuir o que o Neymar fez na carreira. O Neymar foi o cara que tirou o Santos da fila, que não fazia não ganhava Libertadores desde do Pelé. O Neymar foi campeão de Champions League sendo artilheiro do mesmo time que tinha o Messi no time em 2015. Não é um jogador comum. Não. Acho que a seleção brasileira, ele teve um problema desde o início dele na seleção brasileira, que não houve a passagem de bastão para ele. Os caras que vieram antes dele, o Kaká e o Ronaldinho, pararam antes da hora. Em termos de competitividade, ele teve que assumir a bronca muito novo. Algo parecido que aconteceu com o Ronaldo em 98, né? O Romário não vai à Copa e a bronca ficou muito na mão do Ronaldo com 21 anos só. E depois ele tá com uma geração muito jovem que ainda não tem um lastro para assumir essa banca. Rodrigo, Vinícius Júnior, o Richarlison é um pouco mais velho, mas o Antony, tem toda uma molecada ainda que vai criar casca. Gostaria, inclusive, que você falasse um pouco sobre o Tite. Foi muito criticado na saída por conta de ter abandonado seus jogadores, mas eu queria que voltar um pouquinho antes a chamada de jogadores como Daniel, Gabigol. Também a falta do Gabigol. A falta. Qual é a sua avaliação que você faz disso, dessa visão? Nós todos aqui, se a gente pegasse uma caneta e um papel, a gente faria 4 listas diferentes, muito provavelmente. Então o Tite é mais um desses que tem, né, a possibilidade ali junto com a sua comissão. Mas eu duvido muito que tivesse mais do que 3, 4 nomes diferentes. Então aí nesses nomes é que a gente vai entrar em debate, né? Que é, por exemplo, o Daniel Alves. O Brasil vive uma safra muito ruim da formação de laterais. Muito ruim. Então, ele tem um argumento por ter 26 jogadores. Eu posso discordar. Acho que, por exemplo, teriam outras opções. Talvez não levar um lateral direito, talvez levar um outro jogador que puder... O Militão é um zagueiro que acabou jogando como lateral, então ele poderia ter levado mais um volante, poderia ter levado mais um meia, ou até mesmo o Gabigol, né? Abre mão de ter um lateral direito, poderia ter o Militão ali fazendo essa função e coloca mais um atacante lá na frente para ser um apoio nos momentos mais difíceis. Está na hora de abrir a porteira para a comissão técnica estrangeira, cara? Eu acho outro bom tema. Eu acho que o Renato pode até falar também. A gente não pode descartar só porque a nacionalidade da pessoa é outra. Não precisa ser uma obrigatoriedade. Até porque não é certeza de sucesso. Deve estar todo mundo louco para saber aqui. Vamos à análise de vocês do futebol cearense. Vamos dar tempo exatamente para ouvir falar. Começando pelo Fortaleza. Renato. Fortaleza vive talvez os seus tempos áureos aí, né? Mais uma vez, 2021 já tinha sido um ano brilhante, marcante, etc. O time chega à Libertadores em 2022 e de repente 2022 se transforma num ano ainda maior, ainda mais gigante daquilo que foi o ano 2021. Fortaleza começa ganhando o Campeonato Estadual, vence a Copa do Nordeste, né, contra grandes equipes também do Nordeste, né, contando aí com a saída do Ceará, vencendo o Sport na final, querendo ou não, um time, mesmo que passe ainda por um momento turbulento, um time que tem muita
camisa, muito peso na região. E faz uma campanha na Libertadores que começa com a derrota, né? Colocaram água no chope do Fortaleza. De repente, quando todo mundo imaginava que seria o patinho feio do grupo, uma remontada, uma virada histórica, passa de fase e vai para as oitavas de final da Libertadores, sendo um time competitivo, chamando a atenção da América do Sul, né? Então, realmente, o momento mais instável do Fortaleza foi no Campeonato Brasileiro, justamente nesse período que coincidiu a reta final dessa participação na Libertadores com o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza começa muito mal e termina o primeiro turno com 15 pontos, uma das piores campanhas, se não a pior, de um time na Série A. E aí todo mundo decretando rebaixamento. Nunca na história um time que terminou na lanterna no primeiro turno conseguiu escapar. E aí vem outra virada, um outro baile histórico, uma mudança de estrutura no time. E aí tudo com a assinatura do Vojvoda, né? O Ceará jogou 4 competições, foi eliminado nas quartas de final pelo Iguatu, nos pênaltis. Na Copa do Nordeste chegou às quartas, mas também foi eliminado pelo CRB nos pênaltis. Na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas de final pelo principal rival e no Campeonato Brasileiro terminou na 17ª colocação. Onde é que está o erro do Ceará, Caio? Ainda faltou mais uma eliminação nos pênaltis, a da Copa Sul-Americana contra o São Paulo. o Danilo Queiroz, o nosso setorista. Foi o Danilo que me passou tudo isso. É o time que pior bate pênalti na história do mundo no século, desde que o Charles Miller trouxe a bola vindo de Southampton, na Inglaterra. Nenhum time tem um aproveitamento de pênalti tão bizonho como tem o Ceará. Mas é óbvio que é um ano, eu não digo que é um ano para esquecer, é um ano para o Ceará tentar entender o que aconteceu. Deixa eu apimentar esse negócio aqui. Me diga uma coisa. Eu acompanho, assim, dentro do clube, eu acompanhei por 10 anos, está com 10 que eu estou fora. Eu também não vou dizer minha idade, mas a política partidária, ela coloca o time para baixo com as brigas internas que ela tem. Vou dizer por que a pergunta. O Fortaleza teve um momento bem turbulento e tinha político de partido também lá dentro. De repente, o Ceará teve um cara que ninguém pode questionar a honestidade dele, que é um cara chamado Evandro Leitão. O Evandro é um cara acima de qualquer suspeita, esse presidente da Assembleia. Quando foi presidente do Ceará, eu via os balancetes, ele me mostrava. Ele dizia que não vai ser mais notícia atraso salarial no Ceará. Tudo que ele dizia, ele fazia. Depois, na sequência, veio o Robson. Mas desde Átila Bezerra, quem foi o outro? Não, o Eugênio Rabelo. Sim. Aí. Não estou questionando a honestidade dessas pessoas, mas não gera uma ciumeira e a partir dali a coisa começa a desandar. Não, o desandar da coisa não começa aí, não? É daí que muito se questiona no Ceará desde sempre a história, qual é a autonomia do executivo de futebol no Ceará. O Robson, por exemplo, é um cara muito, muito mais presente no noticiário como presidente do clube do que a maioria dos presidentes de clube no país. O Marcelo Paes aparece bem menos na hora de contratação disso aqui do que o Alex Santiago, que é o vice-presidente do Fortaleza. Então, eu acho que, às vezes, um dos problemas que o Ceará tem, eu acho que personaliza muito no presidente, independente dessa questão política, financeira, coisa do tipo. Mas você não vê o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, dando entrevista todo dia sobre contratação de jogador. Quem responde é o vice, é o executivo de futebol. No Palmeiras, a Leila lá também não dá entrevista todo dia para falar. E eu acho que acaba gerando um desgaste da pessoa que quer ou não, aquela que está à frente do processo inteiro. Você que acompanhou no Ceará há muito tempo, acho que há mais de uma década o Ceará não tinha um momento político interno tão turbulento como vive agora. Jornal Jangadeiro Retrospectiva 2022 vai ficando por aqui. A versão completa das análises dos especialistas você encontra no nosso canal do YouTube, Jornal Jangadeiro. Feliz 2023! JJ Retrospectiva 2022. Patrocínio Unifametro. Formar para transformar. Inscrições abertas. www.unifametro.edu.br. Água Serra Grande. Saúde que jorra da pedra.
Oi? Tudo bem? Tá precisando... Ó, a gente vai entrar de férias. Eu quero ver quando você voltar com uma roupa bem lavadinha, tá? Eu acho que eu vou levar a sua roupa pra lavar na minha casa. Deixar ela bem limpinha. O que você acha? Você vai viajar pra onde? Ah, mas você vai pra Paris? Vai lá conhecer o Museu do Louvre? Você gosta dessas coisas, né? Gente, a Mona é nossa pintora aqui do nosso mundo dos greens. Tá fácil aqui a prova? Você deixou ela bem fácil? Quero só ver, porque a gente tá com uma amiga nossa aqui. Eu quero que ela acerte pelo menos 4 cores, tá? Conto com a sua ajuda. Toca aqui. Pronto. Bianca. Bom dia. Bom dia. Que moça linda. Obrigada. De nada. Olhinhos puxados também? Linda, linda. Não. E você fala de Jardinópolis. Sim. Um beijo grande aí pra todos de Jardinópolis, São Paulo. Você é boa de memória, de decorar as coisas? Sim. Quem tá aí com você pra te ajudar? Que você ficou meio indecisa, assim. Minha mãe e meu pai. Muito bem. Então eles vão te ajudar porque você tem que acertar pelo menos 4 cores, tá bom? E você acertando essas 4 cores, o que você quer ganhar da nossa roleta? Notebook. Um notebook. Muito bem, então boa sorte pra você, Bibi. Foi. A primeira cor? Azul. A segunda cor? Azul. A terceira cor? Laranja. A quarta cor? Vermelho. É cor de chiclete. Laranja. É cor de... Rosa. A quinta cor? Vermelho. Cor do amor. A sexta cor? Vermelho. A sétima cor? Verde. Cor da esperança e do time de algumas pessoas aqui desse instante. Né, Navi? Azul com azul. Azul com azul. Laranja com laranja. Rosa com rosa. Vermelho com vermelho. Vermelho com vermelho e verde com verde. Pronto, ela acertou tudo. Você pediu o que mesmo? Notebook, né? Um notebook pra você, Bi! Que você se divirta muito, estude mais ainda com esse seu notebook. E quando chegar, tira uma foto e posta ali, marca a gente, tá? É @Sábado Animal Oficial. Sábado Animado Oficial, tá bom? Obrigada. Feliz ano novo pra você e pra sua família. Tchau, Bianca. Tchau. Que sorrisão. Ele gostou. Isso. E vai mais. Com esse pim-pim-pim do nosso querido sonoplasta Barbieri, a gente vai com um desenho pim pra você também. Até já. Nosso Encontre as Palavras, temos palavras de tudo que a gente deseja para vocês, família, as famílias que sempre acolheram a gente aí nesse ano de 2022, 2021, aos trancos e barrancos, sempre aí juntinhos com a gente nesse sábado animado, no Bom Dia e Companhia, não importa aonde. Olha, temos aqui alegria, paz, temos união e temos amor. Adoro! E a Karine para acertar todas essas palavras. Oi, Karine! Oi. Bom dia, tudo bem? Pode sorrir, Karine. Você tem um sorriso lindo. Que fofa. E você fala de Guarulhos. Tá tudo tranquilo aí em Guarulhos? Sim.
Maravilha, maravilha. Seja muito bem-vinda. E quem tá aí com você para brincar com a gente, Cá? Meus irmãos. Muito bem, convida todo mundo então que eles te ajudam. Olha, eu tenho 4 palavras escondidas ali, tá bom? Aí você tem que falar pra mim uma letra e um número, tá bem? Tá. Então vamos lá. Karine, pode achar a sua primeira palavra, uma letra e um número? Eu quero a letra... Vou te ajudar. A1. Pode seguir com a palavra. A. Pode seguir. 3A. Pode seguir. 4A. 5A. 6A. 7A. Alegria. Mais uma letra e um número. Vou te ajudar. D2. D3. 4D. D5. Amor. Agora eu vou te ajudar de novo. Aqui, ó. G2. G3. G4. G5. G6. União. Aí falta só o que aqui, ó? P. CP. C. C2. E. E2. E paz. O que você quer ganhar aqui do nosso sábado animado de Ano Novo? Tablet. Tablet, gostei. Tá aqui, ó. Todinho seu tablet pra você se divertir muito, estudar bastante, pôr figurinhas no seu tablet e mandar foto pra gente quando o seu tablet chegar aí na sua casa, tá bom? Aí você posta e marca a gente no @sábado animal Sábado Animado Oficial, tá bom? Tá. Um beijo pra você e pra sua família e um feliz Ano Novo pra vocês, tá? Tchau, princesona. Tá bom. Como assim? Não quero. Não quero e não vou. Acabou. Mas a gente vai vir daqui a pouquinho de Mas novo, a gente né? vai num clima de férias já. Ah, a gente vai entrar de férias? Nada. Você vai entrar de férias. clima de férias. Ah, o clima de Sim. férias. Mas o que eu desejo pra vocês, assim, com muita gratidão no nosso coração. Eu falo nosso porque nós somos aqui uma família de 40 e poucas pessoas, né? 40 e muitas pessoas, né? E a gente deseja muito que esse ano seja maravilhoso, seja abençoado por Deus. Você já comece aí o ano agradecendo a Deus por ter, né, alimentos na sua mesa, por ter Deus à frente de tudo na sua vida. E a gente agradece muito por vocês receberem aí a gente nos lares de vocês, tá bom? Então, um feliz, próspero, abençoado, incrível ano novo para vocês, com Deus sempre abençoando a cada família. E um beijo para vocês, fiquem com Deus, com os anjos e com Nossa Senhora. Tchau, muito obrigada por esse ano de 2022, gente. Tchau!
O Totolec já começa o ano com um show de prêmios. Concorra a esta Toro mais 2 motos CG 160 Start só no primeiro prêmio. Ainda tem 130 mil do acumulado extra. 10 mil do segundo prêmio. 10 mil do terceiro. Totolec. Aqui você ganha de verdade. Olá, minha gente, bom dia, uma excelente manhã de sábado, 31 de dezembro de 2022. São 11 horas e 30 minutos, está no ar a primeira extração deste sabadão da nossa Loteria dos Sonhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e já confira comigo a nossa mesa expositora. Aí estão todos os números da sorte. Agora a Cibele e a Evelyn vão colocar as bolinhas nos globos. Aliás, a Letícia, né? A nossa amiga Evelyn está de folga hoje, então... Só confirmando, a Cibele e a Letícia estão colocando as bolinhas nos globos. Amanhã tem Totolec Show. Amanhã tem uma premiação mais do que especial para você, sim, que é para você começar 2023 com aquele carrão na garagem, com aquelas duas motos maravilhosas. No primeiro prêmio tem uma Toro que custa R$160 mil, 0 quilômetro, mais duas motos CG 160 Start, cada uma custa R$16.350. As duas também são 0 quilômetro. Tem um acumulado extra para quem bater com até 28 bolas chamadas no primeiro prêmio, que está em R$130 mil. Nossa, são muitos prêmios. Aí no segundo prêmio tem, anote, R$10 mil. No terceiro, R$10 mil. Quarto prêmio, R$5 mil. No quinto prêmio, mais R$5 mil. Tem 20 prêmios ainda de R$1.000. Aqui é fácil ganhar, só concorrem as cartelas seladas e você ganha de verdade. Primeira bolinha desta manhã de sábado chegando aí. Primeirinha na tela, bolinha de número 9. Vamos começar com o nono prêmio. Atenção para os números da sorte. Anote aí, 9686. 9686. Sigamos em frente em busca da sorte que é para você ganhar dinheiro. Próxima bolinha. Na tela temos o número 5 indicando. É a vez do quinto prêmio. Resultado, anote, 0641, 0641. Agora, a bolinha que chega, qual será? Veja comigo. Temos na tela o número 2, momento do segundo prêmio. No segundo prêmio, eis o resultado, 5772, 5772. Não deixe para depois, aposte o quanto antes na nossa Loteria dos Sonhos. Agora na tela, número 6, sexto prêmio. O resultado é para já. Anote aí e boa sorte. Temos 1720, 1720. Tudo anotadinho. Vamos em frente. Próxima rodada. Na tela o número 3 apareceu. Terceiro prêmio. Os números do terceiro prêmio. Cheque comigo e anote aí. Na telinha 4074. 4074. Estamos ao vivo. É a primeira extração de hoje. Próxima bolinha. Agora temos na tela o número 8. Momento do oitavo prêmio. Fez aquela fezinha no oitavo prêmio. Boa sorte. Anote 5475. 5475. À tarde tem sorteio. À noite também. Faça sua aposta o quanto antes. 7 na tela indicando o momento do sétimo prêmio. No sétimo prêmio, anote aí. 1528, 1528. Quer mais oportunidade? Claro que tem. Vamos lá. Próxima chance para você. Bola de número 4, quarto prêmio. Resultado do quarto prêmio, anote 7726, 7726. Tem mais oportunidade ainda. Vamos lá. Agora chegou o número 10, momento do décimo prêmio. Resultado do décimo prêmio, anote aí 3967, 3967. Hora da rodada final desta manhã de sábado. Última bolinha da sequência, número 1, primeiro prêmio. Vamos lá, vamos direto pro resultado. Primeiríssimo, 8339. 8339.
39, ok? Anote agora também o telefone do Disque Resultados, que é o 3230-3030. Endereço eletrônico da Lotece, lotece.com.br, Instagram, @Loteria dos Sonhos Oficial. A hora certinha, 11h34. A gente volta daqui a pouquinho com a segunda extração de hoje, a extração da tarde. Um grande abraço do Gladys Oliveira e equipe, bom dia e até já! Tchau, pessoal! O Totolec já começa o ano com um show de prêmios. Concorra a esta Toro mais 2 motos CG 160 Start só no primeiro prêmio. Ainda tem 130 mil do acumulado extra. 10 mil do segundo prêmio. 10 mil do terceiro. Totolec. Aqui você ganha de verdade. Que barulheira é essa? Tá na hora de fazer coisas heróicas! Ah, que é isso? Só no caso da gente ter que pular na frente dele. Atacar! Com licença, Jerry! Deixa com a gente! Toma!